Fala pessoal, eu sou Alexandre Cardoso, sou sócio aqui na RV4 Investimentos. Hoje vamos falar aqui de um tema que muitos clientes, muitas empresas vêm buscando esse assunto aqui no escritório. Vamos falar de inovação, vamos falar de finanças e do mercado, do futuro do mercado de infraestrutura aqui no Brasil. Hoje eu estou super contente, super feliz para trazer dois nomes de peso aqui dentro desse segmento, dois parceiros da RV4, a Infraverse. Então, quem que eu trago aqui para a gente falar hoje? A Camila, CEO, advogada especializada em concessões e PPPs, e o Lorenzo, diretor comercial da empresa. Gente, agradeço demais a oportunidade desse bate-papo em levar as informações aqui para os nossos clientes do escritório. Eu acho que o mercado como um todo demanda muita informação sobre esse tipo de atividade, sobre esse mercado onde vocês atuam. E agradeço demais. Vamos começar esse bate-papo? Bora. Vamos lá, Ale. Obrigada pelo convite. É um prazer para nós estar aqui compartilhando esse tema que é tão caro para nós, né? A Infraverse nasceu desde o princípio com essa mentalidade de levar o tema de infraestrutura para novos operadores. A gente enxerga a infraestrutura como um pilar central para o desenvolvimento do país. É de fato a espinha dorsal de todos os demais mercados. E é com essa visão que a gente traz aqui algumas respostas, algumas desmistificações que às vezes são necessárias para quebrar tabus e de fato atrair não só operadores como também investimentos, que é daí também que nasceu a nossa parceria com a RV4, né? Exatamente, legal. Vamos lá, Lorenzo? Então, né, nesse contexto, Alexandre, dentro das PPPs, né, aí para quem está nos assistindo e não sabe, as PPPs são as parcerias público-privadas. Então, esse é um modelo de contratação, né, onde o governo ele busca fazer uma parceria junto com a iniciativa privada para quê? Para conseguir atrair os investimentos. Então, muitas vezes o governo avalia a eficiência que ele teria fazendo por conta própria e fala, não, olha, isso a gente vai fazer uma parceria público-privada. Esses contratos, eles têm uma característica, né, Alexandre, que é geralmente de ter junto da construção, por exemplo, né, de um prédio público, você tem a operação, a manutenção, é sempre associado a serviços, né? Pela legislação atual, o valor mínimo de projeto é de 10 milhões de reais, e você tem também aí o outro modelo, que é o das concessões, onde o poder público não vai transferir o ativo, não existe a construção, mas existe o serviço, né, a ser prestado. Por exemplo, concessão de rodovia. Concessão de rodovia tem uma etapa de construção, mas o essencial é você prestar o serviço, garantir a manutenção, garantir a malha viária, né? E nesse contexto é muito importante. É só uma observação que é bacana a gente colocar, né? Quando a gente fala em PPPs, a gente não está pensando necessariamente na natureza jurídica do contrato, né? Que tem PPPs de diferentes formas. Então, a gente avalia isso de acordo com a origem do recurso que vai para a concessionária. Se é o governo que paga integralmente, ou se tem um compartilhamento de receitas de usuários e do governo, ou no caso das concessões, que é 100% pago pelos usuários, é daí que a gente faz essa distinção. Mas quando a gente fala de PPP, a gente está sempre interessante de compartilhar isso, abrangendo todo esse conceito, de fato, dessa parceria, dessa colaboração que o Lorenzo expôs aqui pra gente. Legal. E dentro das nossas conversas entre os escritórios, eu percebo ter muita empresa de médio, de grande porte que não conhece muito desse mercado, né? E é um mercado assim que tem muito a ser explorado. E falem para mim aqui, a Infraverse, o que é o papel da Infraverse nesse mercado que a gente está falando? A Infraverse, ela é um one-stop shop. É o nosso conceito de atendimento ao cliente. A gente enxerga que o cliente não precisa exclusivamente do atendimento jurídico e nem exclusivamente do atendimento do escopo financeiro. Então, foi para unir essas inteligências e gerar essa sinergia que a gente criou a Infraverse enquanto consultoria. Ela nasceu inicialmente de um sonho, de repente, de um escritório. O Lorenzo me provocava com essa questão, vamos ter um escritório? Eu falava, mas, gente, um escritório não está atendendo, até pelos feedbacks que a gente recebe dos nossos clientes atuais, as demandas reais das empresas. São questões, né, Alexandre, que envolvem, por exemplo, avaliação de risco e às vezes quando você não tem uma integração mesmo entre o campo jurídico e o campo econômico-financeiro,
você também não tem como ter a desenvoltura necessária no projeto para atingir a TIR que interessa ao acionista. Porque, afinal de contas, quando você vai pegar lá a modelagem, né, isso costuma afastar muitos potenciais empreendedores nesse setor. Ele olha a modelagem e fala assim, olha, a TIR aqui está 9%. Quer dizer, eu tenho que ficar, né, restrito a esses 9%, sendo que nesses modelos de contratação, o lucro, efetivamente, vai vir da eficiência que o privado agrega. Exato. Então, se a modelagem estiver bem feita, no lado do privado, ele chega numa TIR atrativa. Mas para que essa TIR atrativa, né, ela efetivamente chegue às mãos do acionista, a receita, o que acontece? Precisa da execução. E é nessa parte que a gente começou a construir esse modelo. Então, vocês veem lá no nosso site, chama de Infraverse DAO, nossa empresa. E o que é uma DAO, né? O pessoal pode estar se perguntando. Uma DAO é o seguinte, é um modelo organizacional, ele começou a ser mais divulgado dentro do contexto, por exemplo, de blockchain, que era uma nova forma de governança, uma governança participativa. Nesse contexto, você estava falando de organizações descentralizadas. A nossa DAO ela é uma organização autônoma distribuída, então tem todo esse ecossistema. A gente tem a parceria com a RV4, a gente tem parceria com o escritório de tributário, né? Porque muitos clientes também olham e falam assim, poxa, eu preciso fazer restituição tributária, né? É aquela coisa que outro dia até a gente estava conversando. Se você chama um cliente para apresentar um fundo e ele não fez, por exemplo, uma restituição tributária, o fundo, na hora da due diligence, vai querer saber, peraí, vocês estão deixando aqui milhões na mesa sem ter feito esse trabalho? Questão de compliance. Questão de compliance. E a governança é o que faz toda a diferença. Legal. E a liga de tudo isso, só para fechar, é o know-how que a gente tem de ambos os lados, tanto no econômico-financeiro quanto no jurídico, em gestão de projetos. Tanto eu quanto o Pietro somos muito vocacionados para essa questão. Eu, particularmente, sou Yellow Belt, fiz essa certificação dentro da B3, quando trabalhei lá, e a gente imprime essa eficiência, né, de gestão com base em metodologias Lean System, métodos ágeis, para entregas rápidas para o cliente com a eficiência que ele precisa. Afinal, tempo é dinheiro, Sim, né, Ale? Sem dúvida. Então, é aqui o meu entendimento, é o que a RV4 pratica, também com outros parceiros que nós temos, mas é sempre no intuito do quê? Ter um cliente, ter um tipo de solução, adequar solução que caiba no cliente e, ao mesmo tempo, o cliente não só para o meu serviço, mas ele tem outras demandas. É vocês terem meio que parcerias também especializadas em diversos Exatamente. assuntos, meio que atender o cliente num formato 360. Sim, o cliente não está interessado em... Ele já vai ter que gerir o contrato de concessão, ele não está interessado em gerir mais 10 contratos autônomos diferentes. Sem dúvida. E ele às vezes quer expandir para o setor de PPPs e concessões, ele não quer montar toda uma área, uma unidade de negócios lá dentro da empresa dele do zero para isso, né? Então a gente oferece a nossa solução em caráter de secondment para o cliente. Então a gente cria essa unidade organizacional para ele de uma forma infinitamente mais barata e ágil, né? Ele precisa eficientizar custo. Se ele não eficientizar custo, não vai ter aquele resultado. Então, nisso é essencial que a gente possa ter esse leque de parcerias, porque, afinal de contas, isso reduz o custo, né, Ale? A gente está falando aí de uma era onde a eficiência está sendo transformada a partir da inteligência artificial, e isso vai ser cada dia mais importante, mais relevante. É o que nós falamos, cada centavo conta, certo? E aqui, vocês que estão ligados muito aos projetos, vamos dizer, grandes projetos, o que é o maior desafio para as empresas, para os clientes de vocês, quando eles pensam ou quando eles entram nesse tipo de operação? Eu acho que a maior diferença que os nossos clientes enxergam, tem muitos clientes, por exemplo, que eram construtores e faziam obra pública no formato, né, que tem concorrência comum, pregão, e eles sentem o desafio. Existe sim uma barreira de entrada nesse mercado, porque você está falando de projetos muito maiores e contratos de longuíssima duração, então 30 anos de contrato, e ele geralmente tem dificuldade das estruturas internas conseguirem absorver isso,
né? Na hora que ele traz essa responsabilidade para as equipes, muitas equipes não se sentem preparadas porque tem muitos temas que são novos para eles, né? A Camila vai poder falar um pouquinho, mas são temas que envolvem os riscos, envolvem a comunicação com o poder público, e são todos esses aspectos que são novidades, né? Legal. Não é à toa que a doutrina chama esses contratos de contratos complexos, porque eles precisam de constantes atualizações e o sistema normativo vigente até então não previa mecanismos inteligentes para isso, para o contrato se manter atual ao longo de décadas, né? O que hoje a regulamentação visa superar, tanto em normas, né? A nova lei de licitações que trouxe aí a inovação de ser obrigatório ter dentro dos contratos uma matriz de riscos clara, detalhada, objetiva. Isso não existia antes, né? Então, com a nova lei, passou a ser obrigação e os órgãos passaram a regulamentar internamente, as próprias agências regulamentadoras, estabelecer premissas. O que é risco que eu compartilho com o privado e o que é risco da administração? Ou o que é risco, de fato, do privado, né? Porque a mentalidade no início era, não, a gente vai delegar a gestão do ativo e o privado fica com 100% do risco. Você pode se perguntar aquela questão, existe uma zona cinzenta nisso? Existe, sempre existe, né? Afinal de contas, as partes têm o compartilhamento de receita em alguns formatos de contratação. Aí a Camila vai poder falar um pouquinho sobre essas atualizações regulatórias, né? E a gente está aqui exatamente para buscar que essa zona cinzenta seja a menor possível para o nosso cliente, né? Então, nos nossos estudos econômico-financeiros de modelagem jurídica, a gente visa preencher exatamente essas lacunas. Mas, em novos contratos, tem ali um compartilhamento de risco cambial, que era algo que não existia, compartilhamento de risco de variação de preço de insumos. Isso é extremamente relevante, né, em cenários de instabilidade jurídica e financeira como a gente tem vivido atualmente, né, especialmente da perspectiva tributária, que é um ponto até que a gente nem vai se aprofundar muito, que a gente tem especialistas para isso, mas que era mais ainda um tabu, né, risco de demanda. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ferrovia, trechos ali que vão ser adjacentes a ferrovias, como isso era regulado? Não era. Passou a ser. Então, a gente vê muitas melhorias em termos de governança que não advêm necessariamente de leis, vêm de melhores práticas de gestão contratual mesmo. E a gente aprende muito, né? Por exemplo, com o modelo europeu. Então, essas inovações, elas são um amadurecimento não só do poder público, mas também do privado que veio apresentando esses elementos para os estudos por parte do Estado na estruturação de projetos, né? Então, isso é muito importante, até que interessados no setor conheçam, né? Para eles saberem, existem mitigadores hoje que não existiam outrora, né? O mercado vem evoluindo mesmo. Legal. Vejam se isso faz sentido. O que eu estou pescando aqui de informações, se faz sentido. Não só reduzir essa zona cinzenta da junção de uma empresa pública e uma privada, mas também meio que prover não sei se existe isso, mas um casamento perfeito? Será que a Infraversa é quem pode propiciar esse papel? Eu que sou dono de uma empresa privada, eu gostei de alguma concessão que estão lançando, mas estou preocupado, a Infraversa é quem vai me dizer, cara, ali está muito cinzento ou não, ali está muito propício a você ter um casamento perfeito. Faz sentido isso? Faz total sentido. Porque é aquela coisa, né? Casamento perfeito não é o que não tem conflitos, é onde tem diálogo, né? Os conflitos se desenvolvem a partir do diálogo. E essa construção, ela tem que ser feita desde o dia 1. Por exemplo, existem concessões onde você tem um termo de referência que fala como o bem público está sendo entregue. Aí, você pode questionar isso ao longo do seu contrato. Mas fica um pouco difícil de avaliar isso se você já não tem uma previsão sobre como comunicar isso ao poder público, sobre essa relação bilateral, né, Alexandre? E assim, em relação a instabilidades que existem, as instabilidades elas têm sido sanadas nos aspectos regulatórios, e a insegurança está sendo afastada. Então, assim, existe essa questão da polarização, por exemplo, no campo político, né? Não entrando nesse mérito, mas
tanto governos de esquerda quanto governos de direita já entenderam que esses formatos de contratação são benéficos. A barreira ideológica foi derrubada. Isso é algo que a gente tem total clareza e faz total diferença. Até falando nessa questão, né, do casamento perfeito, é aquilo. Quando um não quer, dois não fazem. E hoje a gente enxerga que existe, assim, uma boa vontade de muitas instituições públicas. Um exemplo que eu trago para você foi na verdade, é até um procedimento mais complexo do que uma revisão ordinária, né? Já estavam estudando declarar a caducidade de um contrato e relicitá-lo. Era uma situação muito extrema, que foi o caso da BR-163. A ANTT regulamentou em 2021 formas de celebração de TACs, de termos de ajustamento de conduta. Isso não era regulamentado antes, e isso é oriundo muito da evolução de governança que a nova lei de licitações trouxe. Então, assim, hoje você não pensa simplesmente em penalizar a concessionária, até porque o objetivo desse tipo de contrato, seja PPP, seja concessão comum, é manter a disponibilidade do ativo para o usuário. E permitir que a concessionária continue a gestão do empreendimento se ele for economicamente viável. Legal. Então, hoje, por exemplo, o TAC, tem TACs que são TAC plano de ação. Não é simplesmente punir e prever o ajustamento da conduta, é estabelecer como isso vai acontecer, para que possa ser fiscalizado de uma maneira mais aderente às necessidades daquele ativo. Essa dinâmica é necessária, o mercado muda todos os dias e o governo não quer cair em descrédito, porque afinal de contas, numa parceria público-privada... Ele depende disso. Se o privado não quer mais fazer obra, o governo caiu em descrédito. Legal. Legal. Meu entendimento é que estamos no mercado cada vez mais maduro. Mais maduro e em franco crescimento, né? Boa. Falando de mercado, quais são os setores, os segmentos mais promissores, olhando aqui o dia a dia, hoje em dia, ou até tendo uma visão de futuro? Que segmentos, e eu já com a minha visão aqui em clientes do mercado, quais segmentos que mais estão propícios aqui a entrar nesse tipo de operação? O Lorenzo faz o nosso market sounding. Passa para eles. Então, aí é o seguinte, né? Um segmento que a gente enxerga que está em franca expansão, porque existem os segmentos mais clássicos, né, onde já é bastante consolidado o mercado, por exemplo, rodovia, saneamento, eles são segmentos onde já tem players muito especializados. Agora eles estão trazendo segmentos novos, por exemplo, no âmbito das PPPs sociais, a gente já tem diversos modelos exemplares de hospitais, escolas, aquele projeto de escolas de São Paulo, inclusive, ele ainda está para ser executado, mas já virou uma referência em modelagem. O governo do Rio Grande do Sul, inclusive, acabou de colocar na praça... Tem o edital da PPP escolar do Rio Grande do Sul, né? O governo enxerga essa necessidade porque a educação é um pilar básico de qualquer nação para o fortalecimento institucional. Então, é necessário que o prédio da escola esteja bonito, que exista uma zeladoria, né? Não interferindo no ensino, como eles colocam, né? O ensino continua com o poder público, mas o prédio, a zeladoria passam a ser construídos e mantidos pelo privado. Legal. Bem interessante isso. Vamos ver, esse tema aqui eu acho que é com a Camila. Os Green Bonds e ESG. Onde que esses temas impactam as PPPs? A gente enxerga nos contratos atuais muitos mecanismos de compliance voltados para o ESG. Ele passou a ser obrigatório, ele não é mais uma cereja do bolo, né? Algo meramente estético a ser praticado ali pela empresa. Ele precisa ter realmente mecanismos de gestão ESG dentro do contrato, precisa ter um plano ambiental sólido, né? E isso permite a contratação de linhas de financiamento como essas, que são muito mais baratas. A gente enxerga hoje taxas, pegando ali cases que chamaram mais atenção, até no projeto de Smart Cities de Angra dos Reis, por exemplo, onde teve uma captação via Green Bonds, com taxas de 3% a 4% ao ano, e muito mais alongadas, com pagamento muito mais alongado. Comparado a linhas de crédito tradicionais, até mesmo voltadas para o setor de infraestrutura, é imbatível. Então, é um incentivo a mais ali para o operador praticar as
melhores práticas ambientais que foram impostas contratualmente, e também é uma maneira do investidor se colocar ali dentro daqueles projetos. Isso é uma questão que ela tem mudado a forma como os Project Finance são enxergados. Exato. Porque, afinal de contas, né, é aquela coisa, o operador que é mais experiente já está bastante antenado nisso. O novo operador, ele precisa entender essas variações. Sim. Então, eu tenho um departamento de P&D, esse departamento de P&D, ele usa tudo que dá para usar em relação à lei do bem, né? Em relação ao ambiental, será que eu estou fazendo o suficiente? Se eu quiser estar de implante com as novas práticas do novo mercado? Essas são as perguntas que eles têm feito, para as quais já têm respostas. Então, todas essas frentes elas têm que ser trabalhadas, né, integralmente, não podem ser... De maneira harmônica, né? De maneira harmônica. Legal, legal. E nós podemos considerar que hoje em dia, toda empresa que parte para alguma PPP, para alguma concessão, ela já tem essa visão na proposta dele, já tem muito bem desenhado essa questão de ter de dar uma importância, de ter ali uma preocupação com ESG, com Green Bond, com todos esses temas? Olha, geralmente, quando a gente vê projetos assim de alta complexidade, que exigem até pelos próprios requisitos de qualificação técnica do edital, a composição de um consórcio, sempre tem pelo menos um player que é mais maduro nessas questões ESG, né? Até puxando um gancho nesse contexto, é interessante para novos operadores ou pretensos novos operadores, operações de M&A com contratos vigentes, né? Porque é uma maneira da empresa amadurecer dentro de uma estrutura que já está pré-estabelecida. Nem sempre um novo player precisa participar de um novo bid do zero, estruturando toda essa operação sozinho desde do D0, né? Então, já respondendo a sua pergunta, é uma preocupação crescente, porém ela ainda está se consolidando e sendo difundida, especialmente quando a gente fala de empresas como o Lourenço comentou, que tinham contratos mais curtos, contratos de empreitada e que não tinham níveis de governança tão elevados, né? Mas isso é uma questão que o mercado está passando a enxergar agora, porque, afinal de contas, nós passamos muitos anos sem avanço, né, na regulação. Mercado regulado de carbono, por exemplo, muito tempo sem avanço. Agora que os avanços estão acontecendo, você já tem, por exemplo, perspectiva de listagem de títulos verdes na B3, e isso muda a dinâmica, né, porque, afinal de contas, tem a ver com geração de resultado. Sem dúvida. Não pode ter só o impacto, senão as empresas também, o privado fica desestimulado. Não pode ser só uma despesa ali para a empresa. Os estímulos têm que estar Sem alinhados. dúvida. A gente tem que pensar em finanças verdes, realmente, né? Faz muito sentido isso aí. Agora um tema, essa parceria entre a Infraverse e a RV4. A RV4 dentro da nossa proposta aqui, que é meio que buscar linhas de fomento, linhas de crédito adequadas para cada projeto, fazer uma gestão de caixa, uma gestão de recursos que também seja adequada, coisa que muitos empresários meio que deixam na mesa e não atuam. O que é a visão de vocês? Onde é que a RV4 aporta valor dentro da operação de vocês? Olha, Alexandre, ainda ontem a gente estava com um cliente e ele estava conversando conosco o seguinte: olha, eu costumo cumprir os prazos de entrega antes do que está previsto em contrato. Então, eu preciso de um parceiro financeiro para fazer uma composição de um consórcio, porque eu tenho que ter fôlego financeiro. Eu vou ter o desembolso das entregas e eu preciso ter esse fôlego financeiro com previsibilidade. E aí entram vocês. Com essa parceria, a gente tem como fazer que essas frentes integradas elas tenham as sinergias aproveitadas. E o cliente também, existe uma questão aí muito forte, que é o seguinte: a gente tem que avaliar o perfil do cliente. O perfil dos clientes de construtoras de médio porte no Brasil, e até algumas grandes, a gente sabe, são empresas familiares. Empresas familiares cresceram, profissionalizaram. Então, o que acontece? Quando você está nessa transição, empresa de médio porte para empresa de grande porte, você ainda está adaptando a sua estrutura e você não quer uma ingerência excessiva.
Por isso, às vezes, para eles não vale a pena. Eles olham e falam assim, olha, eu posso ser cliente do banco, eu posso até, nesse patamar que eu tô, ter um time dedicado, mas será que eu quero ficar engessado só com aquelas soluções? E aí eles buscam a nós e a RV4, porque eles olham, eles enxergam e falam, poxa, o meu leque de opções aumenta. Se o meu leque de opções aumenta, eu vou ter mais fôlego para trabalhar dentro dessa dinâmica num contrato de longuíssimo prazo. Sim, não, com certeza. E a RV4 também é um braço de confiança nosso, né? Então, a gente Com sabe que a certeza. capilaridade de vocês agrega valor para o nosso cliente de plano. Afinal, ele precisa entrar no bid já tendo ali um parceiro financeiro pré-determinado, já refletindo, né, no plano de negócios dele, as operações que tenham sido já pré-definidas ali com um parceiro, né? Então, é legal que a gente consegue construir essa relação desde o início. E as soluções também de seguros, a gente sabe o quanto os contratos exigem diferentes tipos de seguros, desde o bid bond até a garantia ali de Aí é performance, aquela coisa, né, Alexandre? seguro de obras. Quando você está iniciando essa relação, por exemplo, de uma negociação com fundo de investimento, para muitos desses novos operadores é novidade. Então, é bom que você tenha um ambiente mais harmônico, um ambiente mais tranquilo para você expressar as suas ideias, porque afinal de contas a gente ajuda, né, nessa construção. Sim. Vamos fazer o acordo de sócios adequadamente, as regras do jogo vão ficar claras para todo mundo. A gente sabe que existem, infelizmente, casos no mercado de potenciais operadores que não se atentavam a isso e tiveram problema ao longo da relação. Sim. E a nossa parceria é muito importante para que isso não aconteça. Esse tema que o Lorenzo levantou é importante porque nós falamos de contratos de valores expressivos, nós falamos de investimentos que a empresa coloca ali na rua, no mercado também de valor expressivo, né? Então, qualquer diferença ali pode fazer muito sentido, tanto no resultado positivo quanto até no resultado negativo. E é isso que a gente também procura, a gente tenta evitar ao máximo aqui quando a gente trata com os nossos clientes. Pessoal, estamos indo aqui para a reta final. Eu queria aqui da Camila, do Lorenzo, dê uma dica aqui para os nossos clientes da RV4. Nós temos clientes de diversos segmentos e, como eu falei, principalmente o pessoal de construção com bastante dúvida, querendo saber bastante dessa atividade de vocês, de como é o mercado. Manda uma dica aqui para o pessoal, até o pessoal do mercado que está assistindo aqui o nosso podcast. Vamos levar informação legal para essas pessoas. Ah, bacana. Eu deixo aqui primeiro, quero agradecer de novo pela oportunidade, super bacana esse bate-papo, acho super bacana a gente poder trazer esse mercado que às vezes parece tão distante para mais pertinho aí de novos players, né? E a dica número 1 é que a gente precisa olhar para dentro de casa antes de olhar para as novas oportunidades, então a gente faz uma imersão super bacana com clientes que se interessam em assim, dar um passo à frente, mas ao mesmo tempo eles querem ali se resguardar, querem entender onde precisa melhorar, e a gente gosta de ser essa liga, né, de já criar esse ambiente dentro da empresa propício para entrar de cabeça no setor de PPs e concessões. Então, contem conosco, a gente é extremamente acessível, a gente se organiza aqui para, de repente, fazer um papo aqui na RV4 mesmo, Legal. Com os clientes de vocês que já tenham esse interesse, já tem ali, às vezes, algo que parece um sonho distante, a gente tá aqui para executar e colocar em prática. E assim, né? Não tem jogo bom que não possa melhorar. Se você tá com dúvida, precisa chegar, precisa conversar, senta com a gente, vamos avaliar essa oportunidade, vamos entender onde é que está a sua força nisso, vamos fazer eventualmente um consórcio, vamos compor com um player financeiro que a RV4 traga, porque esses projetos, eles são atrativos e eles têm tido muito sucesso no mercado. Sim, algo bacana, até puxando um gancho para fechar, é que a gente tem funcionado bastante, é uma seleção ali de top 3, top 5 projetos que sejam mais interessantes para a operação atual do cliente, para já fazer um estudo de pré-viabilidade, se aprofundar no estudo de viabilidade daqueles que passem pela primeira peneira ali, né? E gerar ali um plano de negócio seguro, consistente, que
que seja realmente, que traga um resultado positivo para a empresa no bid. Legal. Então aqui temos uma via de mão dupla. Tanto eu posso ter alguma chamada que o meu cliente se interessou e vai querer saber mais a respeito e até ter uma análise do grupo, quanto podemos fazer o inverso. Eu falar, Camila, Lourenço, eu estou com alguns clientes desse segmento. O que nós podemos fazer de apresentação para eles? Alguns projetos interessantes. E aí, de acordo com o porte ou até o tipo de atividade de cada um. Combinado, desde já. Oh, legal, legal. Gente, aqui estamos finalizando mais esse podcast. Hoje tivemos um bate-papo aqui. Eu entendo que foi um bate-papo inicial, que tem muita coisa para explorar nesse mercado sobre o tema que vocês atuam. É um tema que, desde as primeiras conversas, eu, por ser um cara que eu atendo empresa todos os dias, eu acho que faz super sentido. No início era um mercado que estava muito... Incipiente, um mercado onde todo mundo tinha muita dúvida, não andava, mas hoje em dia a gente percebe que tem, que assim, muita gente mesmo interessada, tem muita coisa boa para ser feita ainda no nosso país. Eu acho que a gente consegue unir forças aqui dos dois escritórios e ao mesmo tempo levar cada um dos clientes para projetos bons, né? Crescendo juntos. Boa, boa. Lourenço, Camila, mais uma vez eu agradeço vocês por esse bate-papo. E, gente, clientes da RV4, empresas aí do mercado querem saber mais sobre PPPs, sobre concessões, ou até ter uma análise mais apropriada da sua empresa, de governança, do seu quadro, se existe algum projeto adequado para uma entrada já ou não, né? Ou até esse movimento de preparação. Procure a gente aqui da RV4, procure o pessoal da Infraverse, que com certeza vocês vão ter um atendimento mais do que adequado. Obrigado, Perfeito. Alexandre. Nós que Obrigada, agradecemos. Alexandre. Boa. Valeu, gente. Até mais.